Distribuir conteúdo é tão importante quanto produzir. Vamos ver por quê? Se liga nesse vídeo aí. Fala galera, aqui é o Ludia Mano. E aqui é o Daniel Dall'Acqua. E nós somos da Mirago, uma escola para você que quer aprender marketing digital e e-commerce na prática. É isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Isso aí, nosso tema aqui desse vídeo é distribuição de conteúdo, né? Um tema que às vezes é subvalorizado, as pessoas acabam deixando um pouco de lado, se preocupam muito em produzir conteúdo e muitas vezes esquecem de distribuir esse conteúdo. E o tema que eu quero levantar aqui é o seguinte, né? Existe aquela frase de que o conteúdo é rei. Existe uma outra frase que diz que o conteúdo é rei e a distribuição é a rainha. O que você tem a dizer sobre isso? Boa, Ludi. Quando a gente está pensando em uma estratégia de conteúdo, ela tem que ser pautada em principalmente esses dois pontos, né? Não só a criação do conteúdo, mas também a sua distribuição. Pensa comigo, você vai fazer um esforço para entender o seu público, desenhar sua persona, conversar com clientes, com potenciais clientes, e aí você vai traçar então que tipo de persona você vai escrever aquele conteúdo, vai desenhar, vai formatar aquele conteúdo. Isso por si só já é um esforço enorme. E aí, muitas vezes e muitas empresas acabam focando sim em fazer um bom conteúdo, o que é ótimo, é super importante, obviamente tem que ser feito. Mas existe uma segunda etapa que é a distribuição. Não adianta você fazer um esforço enorme, um esforço hercúleo para fazer um bom conteúdo, aquele conteúdo ser top, ser super bem produzido, ressoar com a sua audiência, mas ele não chegar na sua audiência. Então você está gastando um baita esforço, né, em produzir um conteúdo bom, porque você exige tempo, né, de produção, muitas vezes exige grana, porque você está investindo, né, para fazer esse conteúdo, ou está pagando alguém. Então, sim, essa é uma discussão super importante de começar esse vídeo falando disso, porque sem distribuição, a sua estratégia de conteúdo ela vai ficar capenga, ela vai ficar manca. E Ludi, um ponto que eu acho que é legal da gente trazer também nessa discussão, essa questão de distribuição, muitas vezes ela é mal compreendida. Afinal de contas, né? Distribuir conteúdo, ele é caro? Como é que é isso numa estratégia de marketing? A gente precisa investir muita grana para fazer esse conteúdo chegar na audiência que a gente quer? Esse papo de que distribuir conteúdo é caro, né? Ele é uma grande bobagem, né? Por quê, na verdade? As pessoas acabam se iludindo ao longo do tempo e achando que o objetivo delas é produzir conteúdo. E na real não é isso que é o nosso objetivo, né? O objetivo de uma marca, de uma empresa, é fazer as pessoas consumirem o nosso conteúdo. Porque se ela é nova e não te conhece, é um conteúdo que vai entregar valor para ela e mostrar que a sua empresa é uma empresa que gera valor para as pessoas, entrega valor para as pessoas ou entende muito de um determinado assunto e vai acabar atraindo pessoas novas para conhecerem a sua marca e passarem a se relacionar com ela. E se é uma pessoa que já te conhece, esse conteúdo vai gerar valor para ela ou vai preparar ela para um momento de compra. Vai ajudar ela a entender melhor que ela tem um problema, que o seu produto resolve aquele problema, que o seu produto é uma das melhores opções, vai eliminar objeções, enfim, o conteúdo ele tem um papel fundamental nisso tudo. Agora, se você produz o conteúdo e você não investe na distribuição desse conteúdo, se você não faz o conteúdo chegar para mais pessoas, né? Então, tanto para as pessoas que já te conhecem quanto para pessoas novas, se você não coloca nenhum esforço, se você não investe tempo, se você não investe dinheiro em fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, a grande realidade é que sai muito mais caro não distribuir o conteúdo do que investir na distribuição dele. Para pensar, quando você faz um post de Instagram, por exemplo, um post bem feito, né? Não estou falando daquele post chulé lá, aquela coisa que você faz só para falar que postou alguma coisa. Estou falando um post que entrega realmente valor para sua audiência, né? Você gastou 40 minutos, 1 hora para fazer aquele post, porque você teve que pensar, fazer uma foto, ou tirar uma foto, ou montar uma arte, seu designer teve que bolar ali uma arte, ou fazer um vídeo, que às vezes demora mais ainda, e depois você teve que pensar na legenda, e depois você teve que agendar a postagem e tudo mais. Cara, você gastou um tempo ali naquilo, você tem um custo para isso. Agora vamos supor, quanto vale a sua hora? Quanto vale a hora do seu designer? Quanto vale a hora que você teve que parar alguém para fazer tudo aquilo ali? Quando você não investe nada, esse post vai chegar num número X de pessoas, um número pequeno de pessoas, comparado ao que ele poderia chegar se você investisse, né, mais recursos ali, dinheiro, tempo, esforço para fazer aquilo chegar em mais pessoas. Então, caro de verdade é você não colocar grana no seu conteúdo, não colocar esforço para que seu conteúdo chegue nas pessoas certas. Por quê? Chegando nas pessoas certas, consequentemente esse conteúdo ele vai gerar mais negócio para você, vai gerar mais oportunidades para você. Acho que uma das coisas que influencia nisso, né, Daniel, é as pessoas não terem claro qual é o papel que o conteúdo, né, exerce numa estratégia de marketing digital. Isso é super importante.
Porque assim, o que a gente vê no mercado, Lud, muitas empresas elas acabam produzindo conteúdo sem ter muito claro o objetivo que aquele conteúdo deve cumprir, né? Ou seja, eu estou fazendo um Instagram, eu estou postando vídeo no YouTube porque meu concorrente faz, porque eu tenho que estar lá, mas você tem que parar para pensar que o conteúdo ele exerce um papel. E esse papel, ele está ligado à jornada que o seu consumidor passa. Então assim, para um consumidor que não te conhece, aquele primeiro conteúdo, né, que ele vai ter contato, vai servir para ele tomar consciência da sua marca, do que você faz, estabelecer um nível de consciência ali da sua marca. A pessoa que já se relaciona com você, você vai produzir outros tipos de conteúdo e aí você vai descendo, né, na jornada. Quando a gente fala ali no funil de marketing, né, a gente tem ali o topo, o meio e fundo. Cada etapa dessa tem tipos de conteúdos diferentes que você pode produzir para atacar necessidades específicas dentro da sua jornada que você entende ali que o seu cliente percorre. Então, por exemplo, um conteúdo ele pode matar objeções, pode trazer novas informações para um lead, por exemplo, para que ele entenda melhor aquele processo, aquele produto que você vende, aquele serviço que você oferece. Na verdade, qual que é o objetivo final? Um dos grandes objetivos do conteúdo, né? Principalmente é acelerar o processo de decisão de compra. E quando você tem uma estratégia bem definida e sabe exatamente qual papel que o conteúdo exerce em cada uma dessas etapas, a distribuição se torna ainda mais importante, porque aí você desenha toda essa estratégia e pensando nessa estratégia, né, tendo essa clareza, você vai atacar diferentes audiências com diferentes conteúdos e apostando na distribuição desse conteúdo, para que esse conteúdo específico chegue naquela audiência que você quer que veja isso. Então, para isso existem várias estratégias, né? E até entrando um pouco mais, Lud, nessa questão mais tática, vamos dizer assim, uma das coisas que funcionam muito bem nessa questão de desenhar essa jornada e entregar conteúdos específicos para as pessoas é a questão do formato de vídeo, né? Que muita gente às vezes não se atenta ainda. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né? De como o vídeo pode ajudar a gente a desenhar essa jornada, esse funil, né? E como é que a gente consegue usar a distribuição para amplificar essa mensagem através dos vídeos, né? Cara, vamos lá. O vídeo não mente. É surreal isso, as pessoas não param para pensar nisso, mas não dá para você enganar um vídeo. Quando você produz conteúdo, uma foto, uma imagem, um carrossel que você publica no seu Instagram, por exemplo, as pessoas elas podem ver o seu conteúdo, elas podem gostar do seu conteúdo e ela pode simplesmente não demonstrar que ela gostou. Ela pode não curtir, ela pode não deixar um comentário, ela pode não salvar aquele post, ela pode não compartilhar com um amigo, mas ela gostou daquele conteúdo. Agora, quando isso acontece, não tem como você saber que ela gostou. Se o seu conteúdo é no formato imagem, ou galeria, ou carrossel, etc., não tem como você saber. Agora, quando o seu conteúdo é um vídeo, você consegue saber que essa pessoa gostou do seu conteúdo. Mesmo ela não curtindo, mesmo ela não comentando, mesmo ela não fazendo nada, se ela assiste o seu vídeo, você consegue criar um público personalizado baseado em quem assistiu o seu vídeo. Quem assistiu 25%, 50%, 75%, 95%, sei lá. Você consegue criar um público baseado em quem viu o seu vídeo. E por mais que ela não tenha deixado nenhum sinal de que ela gostou, você consegue entender que um mínimo de interesse naquele assunto ela tem. E isso é excelente para quem trabalha com marketing digital, porque você pode depois pegar as pessoas que assistiram vídeos específicos seus e você pode anunciar para elas, você pode fazer uma série de coisas com essas pessoas. E isso é fantástico. E isso existe não só no Facebook, no Instagram, mas existe no YouTube também. Cara, eu acho que investir em conteúdo em vídeo, ele é importante para você construir uma audiência que você sabe e tem um termômetro melhor se ela realmente está engajada ou não com o seu conteúdo. E a gente sabe que pessoas mais engajadas com o conteúdo têm uma maior propensão de comprar com a gente. Então acho fundamental você investir em produção e distribuição de conteúdos em vídeo. Bom, outro tópico que eu acho importante discutir aqui é a distribuição multicanal de conteúdo. Então, muitas vezes você tem lá 1, 2, 3 canais que você está atacando, né, produzindo conteúdo para, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube. E às vezes as pessoas se esquecem de fazer ações de cross-channel, né, de tentar pegar a audiência de um canal e jogar para o outro e vice-versa. Você pode pegar o conteúdo do YouTube e distribuir para essa galera que acessou o seu site, por exemplo. Pode ser que essas pessoas que acessaram o seu site não saibam que você tem um canal no YouTube. Ou você pode pegar os seus conteúdos do Instagram, do Facebook e também distribuir eles para a galera que acessou o seu site. E é interessante você ver que existem canais
que costumam ter um custo menor do que outros para você poder distribuir conteúdo. É o caso do e-mail, por exemplo, que é um custo bem baixo para você poder distribuir conteúdo. Se você consegue colocar o cara na sua base de e-mails para você mandar newsletter, para você divulgar, mandar e-mails com conteúdos para o cara, né? O custo é baixíssimo desse canal, enquanto que você pode ter um custo mais elevado para fazer a mesma distribuição para a mesma quantidade de pessoas em vários outros canais. Outro canal que tem um custo de distribuição baixíssimo, né, que na verdade é o custo zero, é o Telegram. Você pode jogar as pessoas para um canal no Telegram da sua marca, da sua empresa ou seu, e você vai ter um custo zero para fazer isso. O Telegram é absolutamente de graça e você vai ter custo nenhum para mandar um conteúdo novo para essa galera, para ela ir assistir um conteúdo que está no seu Instagram, para ela ir ver um conteúdo que está no seu YouTube, ler um conteúdo que está no seu blog. Então você pode fazer essa troca, né, entre canais. E eu acho legal você misturar tanto canais onde você tem intermediadores, que é o caso do Instagram, Facebook, do YouTube, tem um intermediador ali no meio, quanto canais diretos, né, que é como, por exemplo, o Telegram e o e-mail, né, porque é você numa ponta, o seu consumidor na outra, né, não tem ninguém ali no meio, enquanto que no caso das outras você teria esse intermediador que pode ser um empecilho, ele pode distribuir menos, né, o Instagram pode distribuir menos organicamente o seu conteúdo, o Facebook é a mesma coisa, o YouTube é a mesma coisa. É legal você sempre ter em mente isso, para você não ficar totalmente dependente de um único canal e você ter canais onde você vai ter um custo muito menor para poder distribuir o seu conteúdo. Bom, até falando, né, da importância do conteúdo em vídeo, a gente entende que esse conteúdo ele tem que ser distribuído para várias pessoas, mas existem pessoas que já conhecem a sua marca e existem pessoas que não fazem nem ideia que a sua marca existe, né, que é o que a gente chama de público quente e público frio. Como é que é a distribuição disso, Daniel? Distribui o conteúdo mais para quem já te conhece, distribui mais para quem não te conhece ainda, faz uma mistura dos dois. O que você acha a respeito disso? Bom, idealmente você tem que fazer investimento nos dois públicos, né, Lud? Porque o que acontece? A gente pensando em funil de marketing, topo, meio e fundo, cada uma dessas etapas, né, as pessoas estão ali com necessidades diferentes, né? Então uma pessoa que está em topo, que está apenas numa fase de reconhecimento do problema, provavelmente o conteúdo que você vai produzir para ela é diferente de uma pessoa que está numa fase de consideração ou decisão de compra. Então, quando a gente está pensando, né, em distribuição de conteúdo, é muito importante que você tenha o foco nessas duas pontas, sem dúvida. Então, tanto a pessoa que não te conhece ou está começando um relacionamento com você ali, você tem que investir, você tem que aparecer e o seu conteúdo ele tem que ser diferente do conteúdo que você vai distribuir para a pessoa que já tem um relacionamento, que você já construiu ali um valor com ela. Então são necessidades diferentes, conteúdos diferentes e estratégias de distribuição diferentes. Então, não é uma regra, tá? Isso aí a gente pode mexer, mas assim, uma coisa para você começar a pensar, você pode pensar em distribuir esse conteúdo, por exemplo, para público frio, que a gente chama, né? Que é o pessoal que não te conhece ainda, você investe a maior parte da verba de distribuição. Ou seja, você vai pegar lá 70% da sua verba de distribuição de conteúdo e vai colocar em públicos novos, né? Em públicos frios, que ainda não conhecem sua marca. E você pega lá 30% desse investimento e vai colocar em públicos que você já tem relacionamento. Então, as pessoas que já te seguem, por exemplo, no Instagram, no Facebook, as pessoas que já estão no seu mailing, já seguem você no YouTube, já viram algum vídeo lá, 30% para a galera que te conhece e 70% para quem ainda não te conhece. Claro que isso não é uma regra de ouro, você pode testar, você pode pôr menos, né? 60% para público frio, 40% para público crente. Ou você está no começo, talvez faça mais sentido investir mais em público novo. Então 80% até 90% da verba de distribuição para público quente e aí menos um pouco, porque você tem um público menor, para quem já te conhece. Enfim, você vai entender aí o que faz mais sentido para o seu negócio, a etapa que está o seu negócio para você distribuir essa verba entre públicos frios e público quente. Eu falei da proporção que a gente pode investir. Mas o que você acha que é um investimento em termos financeiros mesmo, assim, de quanto a gente põe de grana nesse negócio? O que você considera que seja algo factível, ou pelo menos dar uma linha para quem está nos acompanhando aí seguir? Bom, não adianta saber o quanto você precisa investir se você não sabe o quanto você tem para investir. Não adianta eu te falar que você precisa investir 1.000, 2.000, 3.000 se você só tem R$100. Então, se você tem uma verba pequena, olhar para sua verba e ver o que você consegue fazer com a verba que você tem, né? Então, se você puder distribuir todos os seus conteúdos, se você puder investir na distribuição de todos os seus conteúdos, invista. Vamos supor que você poste uma vez por dia, de segunda a domingo. O que vai acontecer? Para distribuir esse conteúdo, em alguns canais, por exemplo, no Facebook, no Instagram, você vai ter um orçamento mínimo diário
que é de $1, né? Você vai ter que gastar pelo menos $1 por dia, né? Vamos arredondar para cima, vamos colocar pelo menos R$6 por dia para poder impulsionar qualquer conteúdo seu lá. R$6 por dia vezes 30 dias, né? Você precisaria gastar pelo menos R$180 por mês para poder impulsionar todos esses conteúdos. A gente não está falando de uma verba de outro mundo, é um negócio factível, é um investimento baixo para você poder fazer o seu conteúdo chegar em mais pessoas, pessoas novas. Eu considero que é um investimento mínimo do mínimo do mínimo possível. Então, se você tem uma verba mais reduzida, o que você pode fazer? A minha sugestão, publica todos os seus conteúdos durante uma semana, não investe na distribuição de nenhum deles, e aí quando começar a semana seguinte, você vai pegar todos os dados da semana anterior e vai ver qual dos posts ali que teve o maior alcance, o maior engajamento, enfim, que as pessoas repercutiram mais. E você vai escolher dos 7 conteúdos, você vai escolher 3, por exemplo. E aí você vai investir na distribuição só desses 3 durante aquela semana. E aí você vai fazendo isso semana após semana, tá? Então essa é uma dica para se você está começando e está com pouca grana, você pode fazer dessa maneira também. Agora, se você já está num nível onde você produz conteúdo com consistência, já trabalha na distribuição e você sabe que você, ao distribuir o conteúdo, você está construindo uma audiência, que essa audiência vai ser de extrema importância para o seu negócio, para você poder vender alguma coisa para ela, quanto mais pessoas você tiver que estão consumindo e gostando do seu conteúdo, você tem mais pessoas com probabilidade de comprar de você. Então, quando você for anunciar para essas pessoas que estão consumindo seu conteúdo, você provavelmente vai ter mais vendas, porque você tem mais pessoas com maior consciência do problema que ela tem, com maior consciência da solução que você vende, com maior desejo com relação ao que você vende. Então, a chance de você vender mais aumenta. Além de distribuição paga, né? A gente também tem distribuição orgânica, né, Daniel? Como é que funciona aí a relação desses dois tipos de distribuição? Muito bem, e essa parte de paga, né, a gente já falou bastante, deu todas as vantagens, mas a distribuição orgânica também é super importante, né? Então, por exemplo, estratégias de SEO, né, nada mais é do que distribuir conteúdo e funciona muito bem, principalmente para novas pessoas, né? Pessoas que não conhecem seu conteúdo provavelmente vão pesquisar, no exemplo de SEO, um artigo, por exemplo, vão encontrar seu site, seu blog, vão ler aquele conteúdo e vão ter um primeiro contato com a sua marca. E aí, a partir disso, você vai tentar, obviamente, converter esse lead de alguma forma, né? Então, é bom a gente equilibrar essas duas balanças, vamos dizer assim, para a gente, principalmente no médio e longo prazo, não depender somente de investimento pago. Então, quando a gente está falando de distribuição orgânica, a gente fala de SEO, por exemplo, próprio e-mail, se a gente produz conteúdos no YouTube, nas mídias sociais, conteúdos no blog, a gente pode usar, por exemplo, o e-mail como um canal orgânico de distribuição desse conteúdo. Para as próprias mídias sociais, né, óbvio que a gente já falou, organicamente, canais de conversa como WhatsApp, Telegram, tudo isso pode ser usado também numa estratégia orgânica que vai ser complementada com a estratégia paga e vai amplificar e muito a sua distribuição, né, o seu poder de alcance da sua estratégia de conteúdo como um todo. Então, nunca esqueça, ali não só a parte paga, que é super importante, a gente já falou aqui, mas também foque na parte orgânica. E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa o like aí pra gente. Se ficou alguma dúvida, também deixa nos comentários aí, tá bom? E eu gostaria de fazer um convite para você acessar o site da Mirago. Lá a gente tem vários cursos gratuitos de marketing digital para você que está começando. Se você quiser avançar também, dá uma olhadinha nos nossos planos, tem muita coisa legal lá para quem quer evoluir e crescer nessa área, beleza? E a gente se vê então num próximo conteúdo aqui no canal. Valeu, tchau!